Dando continuidade, iniciando a aula 2, então nós tiramos dúvidas aqui na sala, né, sobre os exercícios, né, alguns exercícios, e agora vamos continuar aí com o conteúdo, tá? Então, uma coisa que a gente tem que entender é com relação aos objetos. Eu quero fazer uma retrospecção simples aqui dos objetos. Como que isso funciona, né? Então, por exemplo, vamos supor o seguinte. Eu vou criar aqui uma classe, por exemplo, chamado cliente, né? Então eu crio aqui, ó, class, olha só, class cliente. Class cliente. Pronto. E eu declarei ali 3 propriedades, por exemplo, esse cliente. Um código para ele, do tipo inteiro. Um código para esse cliente. Declarei para ele uma propriedade string, que é o nome dele. O nome dele. Está escrito o nome aqui, tá? E o sexo. Então, por exemplo, character, esse tipo de caractere quer dizer o quê? É como se fosse uma string com apenas uma letrinha. Sexo, F ou M, por exemplo, tá? O string já é um conjunto de caracteres. Então, e aqui o caractere é quando você quer armazenar apenas um caractere. Por exemplo, uma letra. Pode ser um número, uma letra. É o char, é o caractere, é o tipo dele, tá? Aí, beleza. Essa aqui é a classe cliente. Essa é a classe cliente. Arquivo.java. Então, a gente sabe que dessa classe cliente.java, né, vou dar o nome para ela aqui, ó, cliente.java. Isso tem que ficar bem claro desde o começo. Cliente.java. O mesmo nome da classe tem que bater com o mesmo nome do arquivo. C é minúsculo, case sensitive, ou seja, se a primeira letra C é maiúscula, aqui também tem que ser maiúscula. E assim vai. Desta classe, abre chaves, fecha chaves, nós vamos gerar objetos. Só lembrando que essa classe vai gerar também para ela, após o processo de compilação, nós vamos ter a versão dela compilada, né, em uma linguagem de máquina que vai ser rodada e processada pela máquina virtual. O JVM é quem vai processar isso aqui. Então eu vou ter um cliente.class. Cliente.class. Esse é o cliente.class. Tá ali. Beleza? Então, esse 0101 aqui é uma linguagem que o JVM vai executar, vai entender e vai traduzir para o nosso sistema operacional, Linux, Windows, etc. Esse é o intermediador. Tá, ok. Aí você fala, bom, agora eu quero criar objetos do tipo cliente. Então, quando você vai criar objetos do tipo cliente, você vai instanciar essa classe. O que é instanciar essa classe? Você vai copiar ela várias vezes na memória. Então você vem aqui em um outro programa, vamos colocar aqui embaixo. Aqui é o programa principal. Vamos criar um outro programa. Um programa principal é um programa que tem a seguinte estrutura. Ele também é uma classe. Vamos chamar de prog principal. E ele tem o método public static void main. E aqui tem uma declaração aqui dentro e nós não vamos entrar nesse contexto. Esse trecho de código faz com que esse programa seja o programa principal. O fato dele existir esse main. Quando você vai rodar um programa feito em Java, ele tem inúmeras classes, 1 milhão de classes. Só que aquela que tiver o main vai ser a ignição do seu programa. A partir de qual? Eu tenho 10 classes. Eu criei uma classe cliente, fornecedor, filme, funcionário. Eu criei várias, mas quando eu apertar o botão executar meu programa, quem que vai rodar? É o programa principal que vai rodar. Então, a partir dele que você vai dar início às coisas. Então, por isso que a gente tem que ter um programa principal, que tem que ter essa estrutura interna que a gente chama de método, que nós vamos estudar depois. Método principal. Método pri, tá? Qual que é? De principal, que é o método main. Public static void main. Beleza. Aqui dentro desse método principal, public static void main,
nós vamos instanciar os nossos objetos. Esse programa principal vai fazer uso do meu cliente. Esse programa principal vai fazer uso do meu fornecedor. Esse programa principal vai fazer uso do meu funcionário. E assim vai. Então, por exemplo, bom, agora eu quero fazer, por exemplo, um cadastro de um cliente. Quero cadastrar um cliente. Para eu cadastrar um cliente, seria registrar um cliente, salvar ele, primeiro eu tenho que ter os dados desse cliente dentro de um objeto, dentro de uma instância da classe cliente. Então, eu criei essa classe cliente para servir de repositório, né, de objeto de armazenamento de dados. Então, ou seja, eu vou criar, vou cadastrar aqui o João, então eu tenho que ter um objeto para ele. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e faço assim, ó, new cliente. Eu crio um objeto cliente, new cliente. Quando eu faço isso, o que acontece? Ao dar esse new cliente, o que acontece? Um objeto é criado. Quando eu falo assim, um objeto é criado, então visualmente aqui, didaticamente, vamos entender que nós temos um espaço agora aqui na memória que representa aquele objeto, que tem código, nome e sexo. Então, para esse objeto, eu vou colocar código 1, nome, João, sexo, masculino. Se eu vier aqui e fazer new cliente novamente, o que vai acontecer? Vai ser criado um outro objeto que tem código, sexo e nome. Coloquei na ordem aqui diferente, mas não tem problema não. Código 2, sexo, feminino, nome, Maria. Aí beleza, esse cliente é um objeto. Quando eu falo é um objeto, na verdade ele é uma cópia na memória dessa classe. Ó. Tá vendo essa classe aqui, ó, que representa o objeto? Quando eu dei esse comando new, o que ele fez? Ele pegou esse carinha aqui, ó, esse código aqui, e duplicou ele aqui, ó, fez aqui, ó, fez um outro para ele. Aí eu dou outro new, aí ele fez um outro para ele. Pronto, eu tenho dois objetos da mesma estrutura, idênticos, só que em posições de memória diferentes. Aí eu pego e falo assim, bom, esse cliente, eu preciso colocar um nome para ele. Um nome, um sexo, um código. Então eu preciso saber aonde que esse cara está na minha memória. Eu preciso ter uma referência para ele. Uma referência. Então o que é referência? Referência é o endereço do objeto, onde ele está. Então perceba que aqui visualmente eu estou vendo essa bolinha aqui, mas na memória eu preciso saber onde ele está alocado. A memória é um espaço onde, quando você cria um objeto, ele ocupa um espaço na memória, um endereço na memória. Então o que eu faço aqui? Eu preciso ter uma outra variável, olha só, entende isso aqui, ó. Eu preciso ter uma outra variável que guarda o endereço desse objeto. Eu preciso ter uma outra variável que guarda o endereço desse outro objeto. Por isso que eu venho aqui e falo assim, ó, C1, eu declaro essa variável como cliente, isso aqui é a declaração dela, chamo ela de C1. Quando eu faço isso, eu estou falando que C1 é uma variável que sabe o endereço desse objeto aqui. Ó. C2 é uma variável que sabe o endereço desse objeto. Então eu venho aqui e falo cliente C2. Olha lá. O cliente C1 é o quê? É uma referência para esse objeto. O cliente C2 é uma referência para esse outro objeto. Internamente, quando você declara C1 do tipo cliente, você está falando, esse C1, ele está programado, ele está apto a guardar o endereço de objetos do tipo cliente. Eu não posso, por exemplo, usar esse C1 cliente para guardar o endereço de uma cidade, para guardar o endereço de um funcionário, para guardar o endereço de um estado. Não posso fazer isso. Mas eu vou usar esse meu C1 para guardar o endereço de cliente. Por isso que o tipo da declaração da referência é a mesma que da classe. Então, quando você fala assim, quando você declara uma variável de um tipo, na verdade, você está dizendo, esta variável vai guardar endereço de objetos de instâncias desse tipo. Então, ficaria assim, ó, C1 é um ponteiro para esse objeto. C2 é um ponteiro, embora alguns não gostem de falar ponteiro, porque ponteiro é um uso mais usado na linguagem C, né? Mas é um ponteiro. Por quê? Porque é uma referência. O que é um ponteiro? É uma variável que guarda o endereço de um espaço, no caso de um objeto. Isso aí só vai fazer quando eu
Isso. New, né? É, quando você faz o new. Se eu criei a classe, deixei lá, não dei nenhum new, não tem espaço nenhum ainda reservado. Isso. Não, você tem um espaço, você tem quando você só declara isso aqui, ó, deixa eu abrir um novo documento aqui. Deixa eu abrir um novo aqui. Ali na classe cliente, novo, não tem espaço nenhum reservado na memória. Como que é? Na classe cliente lá em cima. Não tem espaço nenhum. Não, quando você cria a classe cliente, ela só tem o bytecode dela paradinho, não tem nada. Quando você utiliza ela, declara ela em algum outro programa, como esse aqui, você vem aqui e declara cliente C1. Se fosse só ter aqui... Você vai virar um armário. Tipo assim, isso. Tem uma caneta de papel para fazer, vou guardar o papel naquela... Isso. Mas enquanto eu não for lá abrir ela e jogar lá dentro... Exatamente. 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 Então, ou seja, quando você der o new, automaticamente ele vai fazer essa cópia, essa cópia desse objeto na memória, vai copiar ele aqui, disponibilizar em alguma posição e vai atribuir, como nós atribuímos, e vai atribuir o endereço dele nessa variável. Por exemplo, imagine que isso aqui é um endereço. Ó. Eu moro, por exemplo, esse endereço não tem nada a ver com o nosso endereço físico. Por exemplo, um endereço de memória está na posição, por exemplo, 0x1015. Eu coloquei um número esquisito, que é o endereço da memória. A memória é grande. Então eu coloquei um número esquisito aqui, ó. 0x1016. É o endereço dessa posição. Esse 0x1016 é o endereço da outra posição. Então aqui dentro vai gravar 0x1015. E aqui, 0x1016. Só que isso aqui acontece escondido. Para nós, programadores, a gente só vai entender essa linha. Ó, cliente C1 recebe new cliente. Só que eu sei que esse new cliente gerou uma instância, que essa cópia é essa instância, e que se eu quiser manipular essa instância, colocar um nome, colocar um sexo, mexer nela, eu preciso acessar por meio da variável de referência, que é esse C1 aqui, ó, variável de referência. Então, por exemplo, eu falo C1, como que eu chego no nome? Eu ponho aqui, ó, C1.nome, recebe João. Olha lá, C1, ou seja, C1, quem que é C1? Ó? C1 é esse objeto. Aqui dentro tem um nome. Ah, tá, então eu vou pôr um nome aqui dentro. João, vai gravar aqui dentro, João. Entendeu? Ah, eu quero pôr um nome nesse outro aqui. Então vai ser o quê? C2.nome recebe Maria. Então esse cara vai ser Maria, que é esse objeto na memória aqui, diferente. O C1 me leva até aquele objeto, o C2 me leva até aquele objeto. Entendeu? Pode falar. Variável. Certo, tipo de variável. Deixa eu cabular. Sim. Se eu posso declarar uma variável que receba números, certo, que receba 20 números, para eu certo. já não ter problema de limitação, certo. eu vou declarar uma variável, um tipo de variável que só receba 3, por exemplo. Não, na verdade, você não vai declarar uma variável que só receba 3 nesse caso, entendeu? Você vai declarar uma variável de um tipo, e aí você pode atribuir a ela qualquer coisa. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir um novo documento aqui. Não vou salvar isso. Pronto. Olha só. Quando você declara uma variável, você está dizendo assim, o que eu vou armazenar nela, né? Então, por exemplo, você falou assim, ó, integer n. Pronto, você declarou uma variável. Você falou que o que vai ser armazenado aqui dentro vão ser objetos inteiros. Então você pode fazer o seguinte, você pode falar que n recebe uma forma, isso aqui, ó, new, isso aqui é new, tá? New integer. É que lá no Eclipse minha letra fica bonita, aqui ela fica feia. Integer 10, por exemplo. Você criou um objeto com o valor 10. Essa é uma forma de você atribuir. A outra forma é você dizer n recebe 50, um número chamado 50. N recebe 1000. Então, assim, o valor que você vai colocar dentro do n não importa. Mas dependendo não do importa. tipo de variável, Isso. Ele vai limitar a quantidade de caracteres. Com certeza. Certo? Ele tem um espaço. A minha dúvida é, eu posso usar sempre o maior espaço ou isso vai prejudicar na velocidade do programa? Tá. Entendeu? Isso. Então, olha Por só. que eu tenho que usar o espaço limitado? Isso. Entendi a sua pergunta. Então, olha só, o que você vai atribuir não importa, né? Claro que existe uma limitação aqui de número. Você tem, tipo, 1 milhão e não sei quantas aqui, dando exemplo. Né? Mas por quê? O integer, ele fala assim, bom, você vai armazenar, por exemplo, a idade de uma pessoa.
quanto que você precisa de espaço para armazenar essa idade? Então, tipo assim, o cara vai ter no máximo, me fala aí, uma tartaruga. Uma pessoa que é bem velhinha. Mexendo no sistema? É. Vamos colocar aqueles caracteres ali. Então, será que vai existir como que é aquele cara da Bíblia que viveu não sei quantos milhões de anos? Hã? Metusalém. Vai existir no nosso sistema um cara que vai viver 999 anos? Por exemplo? Não vai existir. Nosso cliente não tem. Não temos um cliente 999. Né? Não temos. Então, beleza. Mas e qual é o tipo, né, de dado, de variável, que eu armazeno para guardar esse número? O inteiro vai muito além. Muito além. Mas tudo bem, a gente até usa o inteiro. Certo. Muitas vezes. A gente usa. O float seria para flutuante. Nós vamos chegar lá. Para fracionário. Não, existem vários tipos para armazenar inteiro. Então vamos entrar nisso aí, então, já que a gente tocou no assunto. Eu tenho uma dúvida nessa questão de memória, de espaço. É isso, vamos chegar lá. Para utilizar o sistema, quando você cadastra um cliente, certo. Você utilizou várias variáveis. Certo. Quando você vai cadastrar um novo cliente, aquelas variáveis ela é limpa dentro da memória? Exatamente. Para cada cliente você vai ter as suas... Um novo cliente. E as propriedades dele vão ser limpas para aquele cliente. Aí vamos dizer que eu saio desse cliente e vou com um pedido. Aqui, o que eu usei aquelas variáveis no cadastro de cliente, elas são limpas no espaço de memória? Se o cliente continuar, assim, se você criou um cliente, setou os dados dele, ele continua na memória. Sim. Você cria um outro cliente, seta os dados dele, continua na memória. Você já processou, já cadastrou? Não, aí depois nós vamos estudar a questão de escopo. Então, ele tem um ciclo de vida, ele tem entendeu? Que nem, por exemplo, olha só, o programa principal. Quando você executa o programa principal, ele cria um cliente. New cliente, seta os dados, acabou a execução, já sumiu da memória. Já liberou da memória. Tá? Então é assim que funciona. Bom, olha só, perguntas. Bom, eu vou tirar um pouco as dúvidas agora com relação a espaço, né? Então o pessoal perguntou, questão de espaço, de memória, tá? Então pensa o seguinte, ó. Eu tenho uma mesa aqui, essa parte branca aqui é uma mesa, certo? E eu quero guardar nessa minha mesa, eu quero guardar um capacete. Qual é o espaço que eu vou reservar para guardar o capacete? O ideal seria um tamanho que garantisse o maior capacete. Né? Tipo assim, qual que é o maior capacete do mundo? Né? Tipo assim, lá do astronauta da NASA lá. Então, beleza. Então, eu vou colocar aqui um espaço reservado para esse capacete. Certo? Então, eu coloquei esse espaço aqui é do tipo capacete. Quer dizer que o espaço capacete vai ocupar aqui, por exemplo, 1 metro da minha mesa. Isso aqui é uma mesa gigante, tá? 1 metro, 1 por 1, por exemplo. É o tamanho desse espaço. Nessa mesma mesa, que se chama memória, eu quero armazenar agora um livro. Eu quero declarar um espaço que caiba um livro. Qual que é o tamanho de um livro? Qual que é o maior livro do mundo? Então, beleza. Vamos colocar aí que metade do capacete cabe um livro. Vamos colocar. Então, eu vou reservar um outro espaço, por exemplo, que não necessariamente vai estar junto aqui, tá? Que é a metade do capacete. 0,5 por 0,5 aqui. E chamei esse espaço do tipo livro. Agora eu quero armazenar outro livro. Eu posso usar esse mesmo espaço? Esse espaço é para guardar um livro. Eu posso guardar um livro aqui. Mas se eu quiser guardar outro livro, eu declaro outro espaço do mesmo tipo. Do tipo livro. Que vai ser, já vai estar pré-definido que é 0,5. Por exemplo. Eu quero agora armazenar aqui um computador. Qual é o espaço que eu vou ter que declarar? Um pouco maior do que um livro e um pouco menor do que um capacete. Beleza. Então aqui um computador. Um PC. Tá? 0,8 por 0,8. Esses tamanhos, estou colocando em metros e centímetros aqui para a gente entender, fazer uma analogia. Tá? Isso aqui é um espaço do tipo PC. Toda vez que eu declarar um espaço do tipo PC, ele vai ser 0,8, 0,8. Quantos PCs eu posso declarar na minha memória aqui? Vários, mas quantos? Infinito? Não, você perceba que, por mais que a minha mesa seja grande, ela tem um limite. O limite é a memória do computador. Entendeu? Então eu não posso declarar 1 zilhão de PCs aqui. Se eu fizer um algoritmo, um programa que fica declarando 1 milhão e nunca... Então isso pode
e entupir na minha memória. Não tem aqueles programas que travam sua máquina? Então, por quê? Ele está travando. Então, ele está consumindo recurso ali de memória, de processamento. Exatamente. Então, por isso que a gente tem que limitar o que vai usar. Isso. Não só isso, mas assim, por exemplo, antigamente se preocupava muito com a questão de declarar variáveis do tipo exatamente aquilo que você vai usar, por questão de desempenho, porque as máquinas tinham uma limitação muito grande antigamente de memória. Hoje, as máquinas ganharam assim capacidade de memória violenta, então quase o programador perdeu o costume. Os mais antigos, eles têm um cuidado com as declarações. Os mais novos já nem se importam tanto, porque as memórias estão com uma capacidade grande. Porém, essa preocupação voltou. Isso faz diferença, não Ela faz a diferença na otimização do sistema, mas ela voltou agora com os dispositivos móveis. Então, você vai fazer um aplicativo para dispositivo móvel, você voltou à questão da limitação de memória. Então, você tem que tomar cuidado com isso quando você vai trabalhar, por exemplo, com dispositivos móveis. Entendeu? Não que você tem que ficar relaxado, mas também não tem que ficar neurótico. Não, isso aqui jamais, entendeu? Não pode ficar relaxado, mas nem neurótico, meio termo. Beleza? Pega leve, tá? Não se preocupe com isso, tanto assim, agora. Tá? Beleza? Agora. Nesse módulo, não. Bom, então essa que é a ideia do espaço de memória. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu declaro aqui, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, existe os tipos primitivos, eu posso declarar assim, uma variável int, n recebe 10, eu posso declarar, por exemplo, um tipo primitivo menor, byte, vou colocar x, recebe 5, e um tipo, por exemplo, primitivo long, y, recebe um número maior. Olha só, o que é primitivo? Vamos entrar nisso. O que é primitivo? O que é o tipo primitivo? Então, existe uma diferença entre objeto, classe objeto e tipo primitivo. Olha só, isso aqui é uma grande diferença. No Java, quase tudo é objeto, exceto os tipos primitivos. Por exemplo, quando você faz assim, ó, inteiro, cliente, por exemplo, você faz assim, ó, cliente, C recebe new cliente. O que aconteceu aqui? O C é uma referência a uma instância de cliente. Existe uma classe que foi copiada e que esse C sabe o endereço dela. Por isso eu consigo manipular ela. Instância. Beleza. Se eu fizer isso aqui, ó, integer. Integer. N recebe new integer. 10. O que aconteceu aqui? Foi criado, esse N é uma variável de referência que aponta para um objeto da classe integer que internamente manipula o número 10. Isso que é o integer. É um objeto também. Existe uma classe integer, já nativa do Java. Uma classe. Se eu fizer isso aqui, ó, int número, ó, número recebe 50, não aconteceu a mesma coisa que no integer. Aconteceu isso aqui, ó, uma variável foi declarada na memória, só que ela não aponta para objeto nenhum. Ela já guarda os 50 dentro dela. Isso se chama tipo primitivo. Então, o tipo primitivo, ele não é uma referência para um objeto. Ele já é uma variável que armazena o literal. Isso aqui se chama literal. Literal. Enquanto que esse daqui armazena o quê? O que ele armazena, esse cara? Um endereço. Ele armazena um endereço e não um literal. Ele armazena um dado. Um dado, 50, 100, isso. Existe uma diferença entre você programar sabendo o que você está programando e uma coisa de você só copiar código do quadro. Por isso eu gosto de explicar isso aqui antes, porque quando você fala assim, mas e aí, professor, eu vou usar integer ou int? Qual que é a diferença? Então, comumente ele fala, não, é a mesma coisa, guarda, ele vai armazenar um número na memória. Né? Não é a mesma coisa, os dois vão guardar o inteiro. Mas não é bem assim.
Não é bem assim. Se fosse, exatamente, se fosse a mesma coisa, não seria diferente. Não é verdade? Não existiria essa diferença. Então eu quero que você entenda essa diferença. Tá? Então existem os tipos primitivos, que são aqueles tipos primitivos. Quando fala primitivo, do que você lembra? Lá dos primórdios. Né? Se lembrar do homem primitivo, você vai lembrar lá da época das cavernas. Então o que acontece? É a mesma coisa aqui. Quando você fala primitivo, quer dizer que isso daqui ele existe em todas as linguagens que você for programar. Vai existir um inteiro, vai existir um float, eu vou mostrar para vocês, vai existir uma string, vai existir, que eu vou mostrar aí. Perdão, string não é primitivo. Vai existir um char. Então, quais são os tipos primitivos que nós vamos estudar aqui? Vai ser algo assim. Primeiro, qual que é o menor inteiro? Existe byte, existe int, e vamos colocar aqui long. E o short. Isso, e um bem pequenininho aqui que é o short. Né? Então, se você colocar aqui, pega na apostila aí, na página 11, né, a gente tem aqui ó, byte, short, int e long. Esses carinhas aqui servem para armazenar inteiros. Inteiros. Tá? Então, o byte, ele vai de, no mínimo, 128 negativos, tá? Até, no máximo, 127 positivos, por exemplo. Quer dizer, eu quero armazenar um dado que vai de 128 a menos 128 a 127, por exemplo. Eu posso declarar aqui uma variável byte para armazenar, por exemplo, a sua idade. Por exemplo, a idade recebe, se existir no seu sistema um cara que é mais de 127 anos, já ferrou a sua variável. Mas se não, tá tranquilo, entendeu? Por exemplo, recebe 20. Pronto, declarei uma variável tipo byte, o espaço reservado para ela. Toda vez que eu declaro uma variável tipo byte, é alocado um espaço na memória que cabe esse intervalo de número. Então um byte é o menor inteiro que existe. É um byte. Tá. Se você quiser declarar uma variável do tipo inteiro para armazenar o menor inteiro possível, é um byte. Entendeu? Aí você fala assim, não, beleza. E o short? O short, se você fizer isso aqui, ó, short, uma variável, por exemplo, aí, n, recebe, olha só o intervalo dele. O short, ele já vai de 32.000 negativo e 768 até 32.767. Aí você fala, mas por que cabe menos positivo e mais negativo? Não é porque o zero é positivo. Ele considera o lado de cá, entendeu? O zero é um número, ó. Perceba que é o mesmo espaço, é o mesmo intervalo. Não é que é positivo, mas é que o zero é contado aqui. Então você coloca isso aqui. Esse cara mais o zero. O zero é um número. Isso. É isso aí. Tá? Então, beleza. E assim você pode armazenar. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 32.000. Eu vou armazenar esse número 32.000, ele vai caber certinho. Certo? Vai caber bonitinho. Se eu colocar 33.000, aí já não vai caber. Já não cabe. Já vai dar um problema ali, dizendo limitação de memória. Tá? E assim, sucessivamente, até o long. Olha lá, inteiro e aqui long. Isso aqui para inteiros. Aí depois nós vamos para quê? Para flutuantes. Nossa colega acabou de falar ali de números fracionários. Por exemplo, eu quero guardar isso aqui, ó. Eu quero guardar 10.5. 10,5. 10,5. Quero guardar uma nota, 7,7.7. Já é um número fracionário. Aí eu já tenho dois tipos. O float, por exemplo, float. Vamos pôr aqui, ó. Número 1 recebe. Então o float, você sempre tem que colocar um Fzinho na frente, ó. Um Fzinho na frente para dizer que é float. E o double, ó, vou colocar assim, ó. Vou colocar assim, ó, float, ó. Float, N1 recebe 10.5. Por quê? Porque o float com F minúsculo é o primitivo. A sua classe, existe uma classe float, N2, que você também poderia, perdão, aqui tem um Fzinho, que você também poderia atribuir assim. Isso aqui é a forma de atribuir por literal. Você já coloca o valor direto na variável. Isso aqui só é permitido para variáveis do tipo primitivo,
Mas para essas variáveis do tipo objeto também é permitido você fazer atribuição assim. Mas por baixo dos panos ela faz isso, ó. New float 10.5. Seria assim, ó. Por baixo dos panos ele faz isso aqui, ó. Não. Quem faz isso aí? Aqui não, quando você. Não, isso aqui já é. O compilador ele entende essa abreviação. Porque por que existe uma classe primitiva e existe uma classe, a gente chama isso aqui de wrapper. Que é um envelope, né? Ele embrulha. O que é um wrapper? Um wrapper é uma classe, olha só, é uma classe float, é uma classe float, que tem uma propriedade lá dentro dela, primitiva. Por exemplo, assim, ó. Então, na verdade, uma classe ela vai ter internamente um primitivo. Lá dentro dela vai ter um primitivo. Mas qual que é a vantagem de uma classe guardar dentro dela o primitivo? É que ela tem funções, que nós vamos entrar aqui, que são os métodos, que manipulam aquele número. Ele converte aquele número, transforma aquele número, arredonda aquele número, faz um monte de operações com aquele número. Sendo que o primitivo em si não faz nada, ele só guarda. Agora, a classe, ela guarda um primitivo dentro dela e manipula ele, dá poder para ele. É como se o float com F maiúsculo, o seu wrapper, o seu embrulhador, ele fosse um super primitivo, um primitivo com poderes. Entendeu? Esse aqui só guarda. Esse aqui guarda e dá poderes para ele, que nós vamos utilizar depois. Esse seria, por exemplo, vou fazer uma calculadora. Isso. O cara digita 10. Certo. Mas lá vai ser 10.0. Seria para casa assim? Não, na verdade, assim, seria assim, você... Ele já vai arredondar. Por ser uma classe, automaticamente vai arredondar. Não. Por ser uma classe, ele tem opções de fazer uma série de conversões, cálculos, etc. Mas não quer dizer que ele vai fazer, você tem que chamar essa funcionalidade. E quando eu faço uma equação de tipos diferentes, qual é o resultado? Então, Que isso, a gente chama isso de casting, nós vamos chegar lá. Não, tá tranquilo, chama isso de casting, mas é boa pergunta, vamos chegar lá. Então, olha só, então a diferença de você guardar num primitivo e num wrapper é o quê? É que o primitivo ele só guarda. Num objeto wrapper, ele guarda e você pode executar algumas funcionalidades aqui. Ó. Tem algumas funcionalidades que você pode adicionar aqui na frente. Tá? Mas aí a gente não vai entrar nisso agora, de conversão, que eu não expliquei métodos ainda. Tá? O que você tem que entender é que todo wrapper, todo primitivo, isso aqui é o primitivo. Esse aqui é o primitivo. Todo primitivo tem o seu wrapper correspondente e todo wrapper é uma classe. E o primitivo não é uma classe. Só isso. Essa classe beleza. Tem. Por exemplo, se você... Então nós temos aqui float. Float. N1 recebe 10.5 com Fzinho. Nós temos um outro que é o double. Double. Aqui está escrito double, tá? N2 recebe 7.5. Perceba que para o double, aí você põe um Dzinho na frente. Ó, para o float, você tem que dizer que o literal, ó, esse literal é um número fracionário e é float. Você tem que dizer isso. E aqui, que esse literal é um número fracionário e é double. Por que disso? Por que disso? Porque é o seguinte, o literal em si, só 10.5 ou só 7.5, ele poderia ser os dois, qualquer um dos dois. O float é um armazenamento menor, tem um espaço menor de memória. O double já é maior, é só questão de espaço. O que ele vai armazenar é relativamente a mesma coisa, números fracionários. Só que o double, ele cabe mais, cabe muito mais. Tá? Agora, se você fizer isso aqui, por exemplo, ó, double, N3 recebe 10.8, ele vai aceitar. Ah, mas eu não coloquei Dzinho nem Fzinho. Por padrão, todo fracionário, todo literal é o dado, todo literal fracionário já é double, por padrão. Tanto é que se você fizer isso aqui, ó, float N4 recebe 8.3, isso aqui vai dar um erro, porque ele vai falar, você está colocando um double em um float. Não vai dar, não cabe. Um double sempre é maior do que um float, embora seja um número pequeno, mas ele vai entender que você está tentando pôr um literal double dentro de uma caixa float que é pequena. Tá? Então entenda isso aí, double e float. Estão conseguindo entender isso aqui? Essa questão de espaço de memória?
de declaração de variável, espaço de memória, tipos. Isso é importante nós entendermos. Beleza. Nós temos também um tipo de dado interessante, né, que é o char. O outro é o char, né, que permite a gente armazenar caracteres únicos. Por exemplo, letra. Char é o tipo. Letra minúscula aqui, tá? Isso aqui é o primitivo. Recebe, letra A, por exemplo. Então eu armazenei aqui. O literal que eu estou colocando aqui, ó, o literal é o quê? É uma letra, um caractere. Certo? Eu poderia armazenar um número? Também poderia, porque é um caractere. Qualquer caractere. Certo? E eu tenho o seu wrapper correspondente? Tenho. Que é o tipo. Exatamente. Letra 2. Que por baixo dos panos vai fazer isso aqui. New, né, character. E que vai passar aqui a letra. Letra A. Que por baixo dos panos acontece isso aqui. Mas você pode fazer direto também. Assim como você atribui um literal direto num primitivo, você também pode atribuir um literal direto num wrapper, que automaticamente já vai fazer a instância para você. Como no inteiro, por exemplo. Eu poderia fazer assim no int, né? Int n recebe 10. Eu também poderia fazer isso aqui, ó. Integer n recebe 10. Eu também poderia fazer. Nos casos específicos dos wrappers dos primitivos. Ou seja, no int eu posso fazer isso. Entendeu? No double, eu posso fazer isso aqui, ó. Double n recebe 10.5. Eu posso. Ah, mas eu estou atribuindo direto num double, estou atribuindo direto. Não, você está criando um objeto, new double, e está atribuindo a referência. Entendeu? Dá a impressão que é a mesma coisa. Por isso que a pessoa, na hora de atribuir, ele fala assim, qual que é o melhor? Double, n recebe 10.0, ou double, n recebe 10.0. Qual dos dois é o melhor? Aqui aconteceu o quê? 10.0 aqui, na própria variável. Direto. E aqui, o que aconteceu? Foi criado um objeto que tem um primitivo dentro e que tem mais poderes. E que aqui é o endereço de memória. Mudou o contexto. Qual dos dois é mais leve? Esse ou esse? O primeiro é mais leve. Se você quer só guardar, isso aqui resolve. Entendeu? Agora, se você quer representar ele como objeto, para você executar depois algumas coisas nele, que eu vou explicar futuramente, sobre métodos, aí você usa esse outro aqui. Tá? Beleza? Aí nós temos o Boolean. Não é Boolean não, tá? Aquele negócio novo que está acontecendo aí. Entendeu? Hã? Como que é? Boolean, do tipo booleano. Tá? Boolean é o quê? É um tipo também. Você vai colocar um booleano quando você vai armazenar um valor lógico. O que é um valor lógico? Por exemplo, casado. Cria uma variável chamada casado. Boolean casado. Quais são as opções de casado? Casado. A pergunta é, você é casado? Você vai responder o quê? Sim ou não. Você não tem tantas alternativas. Você pode dar outra resposta. Você pode querer outra. Não, já fui, já é. Não sei, você pode tentar, mas aqui na computação é o seguinte. Você já foi casado? Então, quando você quer armazenar uma informação sobre verdadeira ou falsa, você vai usar Boolean. Então, isso aqui quer dizer o quê? Verdade. Casado? Verdade. Casado? Falso. Aí o falso seria, o contrário seria assim, ou, né, falso. Você não coloca isso aqui como sendo uma palavra. Isso aqui não é um texto. Isso aqui é um literal booleano. Ou é true ou é false. Sempre é assim. Você nunca vai atribuir para ela um true com T maiúsculo, um true entre aspas, não é nada disso. É só true, direto, uma palavra-chave, true. E uma palavra-chave false. Esse é 0 e 1 também pode ser. Você não pode atribuir 0 e 1. Você tem que ser só true ou false. Você nunca põe outra coisa que não seja true ou false numa variável booleana. Entendeu? Então, sempre quando você quiser resolver, por exemplo, vou fazer um cadastro de cliente. Estou fazendo aqui o cadastro de cliente dos alunos. E aí eu tenho uma opção assim, vou cadastrar lá o Fábio. Lá na nossa fichinha tem uma opção. Vai trazer notebook?
ou é true ou é false, né? Porque você vai trazer um notebook? Vou. Então tá, então true. A gente marca not, a opção na matrícula do aluno, a gente coloca assim, usar not. Então, para o João, usar not é true. Para a Maria, usar not é false. Entendeu? Para o José, usar not é true. Entendeu? Não tem muitas opções. Ou é true ou é false. Tá? Aqui eu declarei. E também, para o primitivo, nós temos o seu wrapper, né? O boolean. Casado, vai usar not. Né? O que mais? E assim vai. Vai lá. Eu posso declarar também ele como boolean, né? Que internamente ele também vai fazer o new boolean. Vai ter um objeto para guardar isso aí. Tá? Existe uma outra classe muito famosa no Java, que é string. Essa classe é uma das classes mais top que tem no Java. Porque ela armazena... Não existe primitivo para string. Tá? Não existe. Até char. O que é uma string? Uma string é isso aqui, ó, é um conjunto de chars. Ó. É um conjunto. Você tem um char aqui, vamos colocar lá. Vou pôr meu nome aqui. Olha lá. Por exemplo, tá ali. Isso aqui ó, é um char, esse é um char, esse é um char, esse é um char, esse é um char. E assim vai. Esse conjunto de chars, nós vamos estudar mais pra frente, que é o vetor. Esse conjunto, essa sequência de chars, forma uma string. Então quando você coloca lá, string nome, recebe, aí eu vou pôr lá, meu nome, por exemplo. Assim, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma sequência de chars. Então o armazenamento vai ser dessa forma. Vai ser uma variável dividida em vários pedacinhos, que é um vetor internamente. Só que a gente vai chegar lá. Tá? Mas você tem que entender que isso aqui é um char, esse é um char, esse é um char. E nesse caso a gente põe entre aspas. Percebe que quando eu vou armazenar um char... Exatamente. Alguns gostam de falar aspas simples, que é normal, ou apóstrofo, né? E aqui, isso aqui são aspas, né? Aspas. Isso aqui é o apóstrofo. Mas o que acontece? A maioria dos programadores vão falar assim, não, põe aspas simples e aspas duplas. Então, assim, fazer o quê? É uma questão de gramática, sei lá. Mas é isso aí, ó. Então a gente pode falar aspas duplas também, não tem problema, e aspas simples. Só para falar o popularzão, né? Que a gente começa a falar. Mas eu tinha um colega meu que ficava bravo com isso aqui. E falava, rapaz, isso aqui não é aspas simples, isso aqui é apóstrofo. Tá bom, mas não tem problema também falar aspas simples. Tá? Não tem... o problema é se vai ser aspas simples, ou aspas duplas, ou aspas ou apóstrofo. Você entendeu? Você entendeu? Pronto, é isso. Ótimo, foi perguntado. O string armazena número. Aí eu posso vir aqui e falar string, idade. Você pode fazer isso? Pode. É que string é muito mais do que isso, né? E colocar aqui, ó, 10. Só que ele armazenou esse número 1 como char. Ele armazenou esse número 0 como char e não como inteiros. Então, se eu quiser fazer equação matemática com um valor string, não vai dar certo. Eu tenho que fazer conversão, eu tenho que transformar isso aqui. Aí não vamos chegar lá. Tá? Não é possível. Esse é um char, esse é um char. São dois chars dentro de uma string. Certo? Aspas duplas. Beleza? Bom, então vamos para a prática. Agora nós vamos criar um pacote aula 2. Vamos abrir o nosso projeto no Eclipse. New Package aula 2. Com esse pacote criado, nós vamos criar agora uma classe que está no nosso material, lá na página 10, classe cliente. Isso. Então nós podemos criar uma classe cliente. Tá? Então, por exemplo, vamos lá. New class, aí cliente. Olha só, new class cliente. Então, só clicar com o direito no pacote, né? Aula 2. New class, aí digita cliente com C maiúsculo. Classe, normalmente você começa com a primeira letra maiúscula. Tá? O nome da classe. Beleza? Não vai ter public static void main, porque não é o programa principal. É só uma classe
que vai ser criada para representar um cliente. Finalizou. E aqui nós vamos declarar algumas propriedades para ele, como nome, CPF, RG, a altura, tá? Vamos colocar, por exemplo, nome. Se você virar a página aí, você vai ver o nome. Na página 11, ó, nome, por exemplo, CPF, aí RG, aí double, peso, ó, double, altura, boolean, se ele está ativado. Tipo assim, esse cliente está ativado ou está desativado, por exemplo. Um cliente que está, vamos supor que ele tem um status aí, uma situação dele, né, ativado ou desativado. Salvamos. Uma vez criado o cliente, vamos criar um programa que fará uso dele, que vai instanciar, né, esse cliente para nós. Então vamos criar um programa principal. Criamos o cliente, depois vamos criar um programa principal para ele. Pronto, agora vamos criar o programa principal. Então assim, fechei o que eu tinha aqui. Na aula 2 mesmo, eu vou criar um programa principal, New Class. Aí, New Class, aí vou colocar aqui, ó, programa principal. Cliquei com o direito no pacote, vamos lá, New Class. Aí, programa principal. Programa principal. Beleza, da aula 2 vai ser esse aqui, programa principal. Eu poderia chamar assim, programa principal, aula 2, ó, por exemplo. Ó. Poderia fazer assim. Aí para cada aula eu faço um programa principal. Se eu tiver 10 classes aqui na minha aula 2, eu vou instanciar tudo no meio desse programa principal, por exemplo. Aí eu venho aqui e marco o main. E fecha. Olha lá, programa principal, aula 2. Ele tem esse bloco de código aqui que a gente chama de método, que abre chaves e fecha chaves. Depois nós vamos entender isso aqui, não está na hora. Aí aqui eu faço o quê? Declaro variáveis. Eu posso ter quantos clientes? Ó, eu posso declarar cliente C1, olha lá. Posso declarar cliente ó, C2, só para mostrar para vocês. Espera um pouquinho. Ó, cliente C2. Eu posso falar, pô, mas eu vou declarar duas variáveis assim. Eu não poderia declarar uma vez só as duas? Poderia. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó. Cliente C1, C2 e C3. Olha lá, declarei 3 variáveis de cliente. É uma forma também de declarar. Só declarei, mas não instanciei. Nenhuma tem objeto, está tudo nulo. Null. Quer dizer o seguinte, quando você está sem objetos, o C1, que é do tipo cliente, ele não tem ponteiro. Então o que ele tem? Ele tem null. Declarei o C2, ele não tem ponteiro. Então quer dizer que está null. A partir do momento que eu atribuo para ele um objeto, por exemplo, C1 recebe new cliente, olha lá, o que aconteceu? Agora o meu C1 deixou de ser null e passou a ser o quê? Uma referência a um objeto. Aqui tem uma posição de memória. Então quer dizer que esse cara aqui tem um endereço. Deixa eu ver, acho que tem borracha aqui, deixa eu ver. Eu sou leigo, né? Eu sei. Deixa eu ver se tem borracha. Vocês estão vendo borracha? Aqui, ó. Borracha dura aí, falou. Vai sentir uma vez. Pronto. Deixa eu pegar meu lápisinho de novo. Acho que vai ser esse. Aqui. Agora vai ficar 0, x, 10, 15. Agora deixou de ser nulo. Deixou de ser nulo e passou a ser um endereço de memória. Beleza. Essa é uma forma. Poderia fazer assim, C1, C2, olha lá, e C3. Pode fazer comigo. Olha lá, new cliente. Ó. Então, uma vez construída a base, a matriz, né, ou seja, a classe, eu posso ter quantos objetos eu quiser. Essas são formas diferentes de instanciar, tá? Eu poderia fazer assim também, né? Cliente C4 recebe new cliente, já é outra forma também. Declarando e atribuindo. New cliente. Outra forma. O que aconteceu aqui? Mesma coisa. Ele já declarou C4 e já atribuiu. Criou o objeto primeiro, criou o objeto, atribuiu
a posição de memória, tá ali. Aconteceu isso aqui. De cara, ó, C4. Em um comando só. Aqui eu só declarei, tudo nulo. Aqui eu já atribuí, tirei o nulo de todo mundo, coloquei objeto para todo mundo. Aqui eu já criei um outro já com objeto. São formas diferentes. Tá? Então eu posso até pôr um comentário aqui, ó, declaração apenas. Declaração. Declaração não, declaração. Aí aqui o que? Instâncias. Instância. Eu nem sei se tem essa palavra, instanciação. Será que tem? Eu não vou arriscar não. Instanciamento, deve ter. Instanciado. Instanciamento. Não sei se tem, tá? Desculpe se não existe essa palavra. E aqui eu já faço os dois, ó. Declara e instancia. Declara e instancia. E instancia. Pronto. Eu matei a gramática, não tem nada com acento aqui, mas você entendeu, né? Beleza. E agora eu posso fazer o quê? Eu posso manipular o objeto por meio do ponto, ó. Vamos colocar dados no C1? C1.nome. Como vai chamar esse cara aqui? João. Nome João. Não fala muito rápido, não. Só fica... Nome João. Aí, nome, RG. Aqui. RG. SSPMS, São Mato Grosso do Sul. Um dia o cara assistiu meu vídeo no YouTube e falou assim, a aula é legal, mas o sotaque do professor caipira que é difícil de ouvir. O cara colocou esse comentário lá, você acredita? Que isso, gente? Isso é bullying. Isso é bullying, né? Isso é bullying. O cara falou, aula legal, mas dura o sotaque do cara, desse jeito lá. Pois é, rapaz. Eu só dei o joinha lá e tal. Beleza, gostei, tudo. Obrigado pela crítica construtiva. Nossa, não usava falar na tua língua. Nossa, na próxima vez eu vou aula em inglês. A altura, vamos colocar 1.75 a minha altura. Já estou colocando a minha altura do João aqui. Double. C1 ponto peso. Recebe 70.0. E assim vai. Perceba que aqui estamos atribuindo o literal double, né? Porque são... Deixa eu ver se eu coloquei double. É double, double. E vamos colocar aqui se esse cliente está ativado ou não. C1 ponto ativado igual a true. Perceba que a gente declarou agora string, 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 double, double, boolean. Aí eu posso colocar as mesmas coisas no objeto 2. Então quando eu estou fazendo no C1, eu estou manipulando esse objeto. Tudo aqui dentro. Quando eu faço no C2, eu estou manipulando outro objeto. E assim vai. Eu fiz só um, faz outro, coloca no C2 também. Tá? Para você exercitar. Faz pelo menos 2 objetos com dados diferentes. Olha só, pessoal, uma questão aqui que foi me colocada. Por exemplo, o momento em que eu vou atribuir um valor a uma propriedade do objeto. Se eu fizer isso aqui, ó, cliente C1, nesse momento o meu C1 está como? O valor do meu C1 está nulo. Está nulo. Está nulo. Ele não tem referência, não tem valor, não está apontando para ninguém, não tem objeto associado a ele. Nessa outra linha eu faço que C1 recebe new cliente. O que aconteceu aqui? Agora esse meu C1, que era nulo, vai deixar de ser nulo. Vai deixar de ser nulo. E vai fazer o quê? E vai apontar para um objeto. Depois que eu tenho o objeto, aí eu posso vir aqui e fazer C1.nome recebe João, nome João. Aí sim, aqui dentro, na propriedade nome, eu vou ter João. Isso aqui é aspas, João. O que não pode acontecer é o seguinte, ó. Por exemplo, vamos supor que eu vim aqui, declarei C1. C1. Altura. Recebe 1.75. Vai compilar o código? Vai, não tem erro de escrita aqui, tá certo. Só que na hora que eu for executar isso daqui,
Primeiro passo, ele vai declarar. Segundo passo, ele vai tentar atribuir 1.75 no objeto. No objeto, naquela propriedade C1. Naquela propriedade altura. Mas não existe objeto nesse momento. Porque nessa linha, não existe. Nessa linha, esse cara está nulo. Nessa linha aqui. Ó. Nessa segunda linha, eu não consigo atribuir nada a uma coisa nula. A partir desta linha, onde a partir do momento que já existe o objeto, aí sim que eu posso dizer C1 ponto alguma coisa. C1 ponto alguma coisa. C1 ponto alguma coisa. Porque se eu não fizer isso, se eu deixar para fazer isso antes, já está declarado, o C1 está declarado, então eu vou conseguir acessar ele. Só que na hora de eu executar esse código, consegue acessar ele ali? você consegue acessar o C1, mas você não consegue acessar o objeto. Você não consegue acessar. Se você Não, acessa. Não, vai aparecer. Por que vai aparecer? Porque foi declarado dentro da classe cliente. Dentro da classe cliente está declarado que tem nome, que tem altura, que tem isso, que tem aqui, que tem aqui. Então o C1 ponto, ele vai ler o que tem na classe e vai trazer para você, normal. Ele vai trazer para você normal. Você pode até fazer isso aqui no teu código, que ele não vai dar erro de compilação. Entendeu? Só que na hora de você executar, nós temos uma ordem lógica errada. Primeiro eu declarei. Segundo, eu quero pôr uma altura num objeto que não existe. Terceiro, eu coloco um objeto. Quarto, eu coloco um nome num objeto que agora existe. Então, mas aqui vai dar um erro. Isso, não existe objeto. Tá nulo, exatamente. Entendeu? Então, só para vocês entenderem bem isso. Tá? Essa questão do momento em que você vai atribuir. Você pode atribuir isso aqui em qualquer momento após o new. Após o objeto já ser instanciado. Ok? Olha só, gente, um outro detalhe aqui que eu acabei de observar aqui é o seguinte. Um problema que a gente viu aqui com um colega na sala e eu vou explicar para todos aqui. Na aula passada, olha lá, atenção, na aula passada, nós criamos também uma classe cliente. Na aula passada. Então, no meu não tem esse cliente, mas no de vocês tem. Verifique que vocês têm. Se você tiver, por exemplo, presta bem atenção aqui nesse detalhe. Mas tem pacote diferente. Olha só, se você criar uma classe cliente, por exemplo, num outro pacote, presta atenção aqui. É possível criar uma outra classe também chamada cliente? É possível. É possível. Perceba, eu tenho uma classe cliente aqui e uma classe cliente aqui. Normalmente, nós não vamos fazer isso. A mesma classe cliente vai ser usada em todos os pacotes, uma só. E aí a gente vai alterando. Você nunca vai ter um monte de classes repetidas em pacotes diferentes. Vai ser meio... não é uma boa prática isso. Tá? Então, assim, mas pode acontecer de você ter essa situação. Então, eles não se misturam. Só que na hora de você criar o programa principal, olha lá, o programa principal da aula 2. Qual o cliente que ele está usando aqui? O cliente da aula 2 ou o cliente da aula 1? O cliente da aula 2 porque está no mesmo pacote. Mas o que pode acontecer? Eu posso vir aqui e fazer o seguinte, import br.com.fa programador aula 1.cliente. Olha lá, eu estou trazendo, exatamente, eu estou trazendo um cliente de outro pacote para cá. Então quer dizer que tudo que tiver, todas as minhas declarações de cliente aqui, já não são mais o meu objeto atual, é o objeto do outro pacote. Isso quer dizer o quê? Que o nome, RG, CPF, altura, sexo ativado não existem nessa classe cliente aqui. Não existe. Entendeu? Então quer dizer que vou ter um erro grave aqui de compilação, porque eu estou usando um cliente de outro pacote. Tá? De outro pacote, então, e não do pacote atual. Quando nós estamos no mesmo pacote, você não precisa importar. Você não precisa importar, porque estamos no mesmo pacote. O programa principal e esse cliente estão no mesmo pacote. Então, tomem cuidado com o nome de classes iguais em pacotes diferentes. Aí você fala, pô, mas as propriedades não existem. Mas existem, porque está em outro pacote. Então, eu recomendo a gente não trabalhar com classes repetidas assim. Então você fala, mas eu queria aproveitar a minha classe da aula passada. Não tem problema. Você nem precisaria ter criado essa classe aqui na aula 2. Você poderia, vamos supor que você tem da aula passada. Você poderia usar a mesma. Olha lá. Só que aí você importa. Olha lá. Você utiliza a mesma, aí você importa. Só que aí tem um problema. Olha só, outro problema, pessoal. Olha o detalhe. Olha o detalhe. A visibilidade da propriedade. Perceba que o meu cliente lá da aula 1, eu arrastei, troquei de pacote. Ó, tá vendo? Troquei. Mas o meu cliente tem nome, tem CPF, tem RG, tem sexo, tem altura, tem ativado. Mas eu estou lá no meu programa 2, do pacote 2, e ele está dizendo que não tem. O campo cliente não está visível. Quando você vai fazer isso, você tem uma classe que está num pacote e você quer usar num pacote separado,
você tem que ampliar a visibilidade das suas propriedades. Aí entra o que a gente chama de modificador de acesso. Ó. Você teria que fazer isso aqui, ó. Public, para ele ser acessível por classes que estão em outros pacotes. Ó. Public. Ó. Isso quer dizer o public. Aí ele vai ser permitido ser usado em outro pacote. Cada propriedade vai poder ser acessada em outro pacote. Okay? Modificador de acesso. Isso. E se você quer aproveitar a sua classe cliente que está no pacote aula 1 para todos os outros pacotes, então você coloca public em todas as propriedades e salva. Aí quer dizer que as instâncias que estão em pacotes separados vão conseguir acessar as propriedades. É uma questão de segurança isso aí. Você fala, eu não quero que minhas propriedades sejam acessíveis assim, de qualquer jeito, em qualquer lugar. Eu quero proteger elas. Então, se você não deixar o public, quer dizer, se o seu programa que está usando o cliente estiver no mesmo pacote, ele vai conseguir enxergar. Mas se ele tiver em pacote separado, não. Você pode arrastar assim, de um pacote para o outro tranquilo. Então, por exemplo, vamos deixar a classe cliente lá na aula 1 para manter ele e coloca public. Vai lá, arrasta lá. Arrasta e coloca public. Agora nós vamos passar por um ponto interessante, que é o seguinte. Esses objetos que nós estamos criando, tá ali, o objeto cliente. Né? Então eu estou criando aqui um cliente, C1 recebe new cliente. Ficou bonito, né? Beleza. É isso aí. Então, esses dados que nós vamos colocar no cliente, até então, nós estamos inserindo dentro do próprio código. Dentro do próprio código. Mas nós podemos utilizar algumas classes do Java para permitir que a gente faça a leitura desses dados, onde o usuário vai entrar com esses dados. Onde nós vamos rodar o programa e o cliente vai inserir os dados ali digitando. É nesse ponto que nós queremos chegar. Tá? Então esse vai ser um dos nossos próximos passos agora, que é a entrada de dados. Certo? Mas antes disso, nós temos que entender o que são métodos. Métodos. Então, para a gente entender métodos, a gente entende primeiro métodos para depois começar a usar esses recursos de entrada de dados. Tá? Então, o que são métodos? Métodos são funções do objeto. São ações que esse objeto pode executar. Por exemplo, vamos imaginar aqui uma calculadora, um objeto calculadora. Tá aqui, vou dar um new calculadora aqui. Vamos imaginar que existe essa classe calculadora. Tá ali. Quais são as propriedades da calculadora? Propriedades. Como? Propriedades. Marca. Peso. Isso, marca, peso, tamanho, modelo e assim vai. Propriedade são essas características, esses atributos que nós vamos guardar dessa calculadora. Mas quais são as funções da calculadora? Isso, por exemplo, somar. Olha só. Ixi, nossa senhora. Deixa eu colocar aqui. Somar. Somar não é uma propriedade. Somar não é uma propriedade. Não tem a ver com um atributo. Somar é uma ação que esse objeto vai fazer. Já é uma função dele, uma funcionalidade dele. Então, somar, multiplicar, dividir, etc, 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 são operações que esse objeto vai fazer. Então, essas ações, essas operações, essas funções desse objeto, a gente chama de métodos. Então, o objeto é composto por atributos ou propriedades e métodos, que podem ter vários métodos. Certo? Então, a sintaxe de um método é assim, ó. Então, vamos imaginar aqui uma classe calculadora. Class, aí calculadora. Deixa eu colocar com C maiúsculo aqui. Calculadora. Tá ali. Essa é a... Aqui nós declaramos o quê? As propriedades ou os atributos dela. E logo na sequência nós podemos declarar os métodos. O método vai ser algo assim, por exemplo, ó, void somar, abre e fecha a chave. Isso é um método. Então o método ele tem um início, que é a abertura do chaves, e tem um fim, que é o fechamento do chaves. Assim como uma classe tem um início
e tem um fim. Abertura e fechamento de chaves. Um método também. Então, esta é a declaração de um método. Nós criamos um método aqui. Dentro da classe calculadora, nós podemos ter vários blocos desses, um embaixo do outro. Somar, divisão, multiplicar, dividir, subtrair, e assim vai. Podemos ter vários repetidos desses. Então, um método, ele tem o que a gente chama, esse carinha aqui, ó, é o retorno. E o que está dentro desse par de parênteses, que não tem nada, a gente chama o quê? De atributos, ou parâmetros. Parâmetros. Mas vai alguma coisa aqui? Então, pode ser que sim e pode ser que não. Nesse caso, o somar aqui está sem parâmetros. Ou seja, esse método não recebe nada como entrada e como saída também nada. Retorno void, quer dizer, esse é uma função que ele faz alguma coisa aqui, mas não devolve nada como resultado. Do jeito que está aqui, vazio, que a gente fala, void. Tá? Então, mas no caso da soma não vai ser bem assim. Por exemplo, eu posso fazer o seguinte, vamos de novo aqui. Void, perdão, void não. Eu não quero que o meu método somar, ele simplesmente faça um cálculo de soma e não me informe o resultado dessa soma. Eu quero o resultado dessa soma. E quando eu falo somar, por exemplo, eu posso informar para ele somar 2 números, 3 números, 4 números. Vamos começar com 2. Então eu posso declarar uma variável dentro do parênteses do método do tipo inteiro. Por exemplo, eu vou até colocar primitivo para facilitar aqui. Ó, int número 1, vírgula, int número 2. O que eu fiz aqui? Eu fiz a declaração de 2 variáveis como entrada do método. 2 variáveis. Quer dizer que esse método só funciona com 2 parâmetros, com 2 valores que você vai atribuir. Você vai atribuir um valor aqui e vai atribuir um valor aqui. Número 1 e número 2. Por que tem que ser variável? Porque o método ele não vai ser específico para somar número 10 e número 20. Número 5 e número 3. Ele vai ser variável. O que você vai pedir para ele somar é indiferente. Basta ser inteiros. 2 inteiros. Então nós temos essa entrada. E aqui é onde ele vai fazer essa operação. Olha lá, N1 mais N2. É isso que nós queremos. Se o usuário informar aqui 10 e aqui 20, esse N1 e N2 vai ser o quê? Vai ser 30. Então, ou seja, vai depender do valor que você vai atribuir como entrada do método. Assim que funciona. Certo? Agora, esse 30 que ele calculou aqui, que é o resultado dessa soma. O que nós queremos fazer? Retornar para quem está chamando esse método. Então, existe uma palavra, return, em tudo minúsculo, return. Esse número é o resultado da soma, 30. Return 30. Ou seja, devolva como resultado 30. Agora, eu não posso colocar esse método como void mais. Esse 30, qual é o tipo do 30? É um número, é um texto, mas qual o tipo que ele é? Inteiro. Então eu faço aqui, ó, ele não é mais void, ele é int. Então eu falo, meu método devolve um int, isso aqui é o retorno, olha lá, é o retorno. Na verdade é o tipo do retorno, é o que ele vai retornar, ele sempre vai retornar um int. E aqui são o quê? Os parâmetros de entrada. Então aqui são parâmetros, olha só. Parâmetros. Esse 10 a gente chama de argumento. Argumento. O argumento é o literal, é o argumento. Esse 20 a gente chama de argumento. Argumento. O N1 e o N2 são os parâmetros. O 10 e o 20 são os argumentos, os dados, o literal que você está colocando ali. Certo? E o resultado da soma gerou um número que serviu de retorno. Então nós temos aqui a classe. Essa aqui é uma classe, né? Esse método é dentro de uma classe. Calculadora. Então, eu separei aqui, tirei só para ganhar espaço na escrita, mas está dentro de uma classe. Então eu poderia fazer assim, ó. Num programa principal, um pouquinho uma classe, que é o programa principal, onde eu vou ter o meu main, eu estou abreviando, tá? É public, static, void, main, estou abreviando. E aqui eu posso fazer assim, bom, eu vou instanciar minha calculadora. Aí eu venho aqui, ó, calculadora C recebe new, está escrito new aqui, calculadora. Tá lá, new, calculadora. Aí eu falo assim, ó, C
ponto, um método, somar. Somar. Aí eu passo 10 e passo 20. No momento que eu estou consumindo, que eu estou utilizando esse objeto, que eu informo os dados que eu quero que ele calcule. Esse cara vai me retornar o quê? 30. Eu passo para ele 10 e 20, ele me devolve o quê? 30. Então, o retorno eu vou atribuir uma variável inteira. Int, por exemplo, S, chamei de S o retorno, soma. Olha lá, então perceba que o meu objeto possui um método, somar, onde eu passo dois parâmetros de entrada, dois argumentos, né, que vai cair aqui nesses parâmetros, 10 e 20. Ele faz o cálculo e me devolve o inteiro. Ele devolve para mim o inteiro. Então, essa atribuição vai ser o quê? Vai ser o resultado. Então, esse S vai receber o 30. Se eu dar o comando de impressão, que a gente viu lá passada, que é o system.out.println, na variável S, o que nós temos de saída? 30. Temos 30 de saída. É assim que funciona o método. Tá? Por exemplo, vamos fazer essa calculadora. Então vamos vir aqui, new class, calculadora sem main. Colocamos ali int somar, int n1, vírgula, int n2, fecha chaves, e aqui return n1 mais n2. Ali. Ele fez o cálculo. Está pronto já o objeto. Olha só, vamos pegar o programa principal, por exemplo. Ali, criamos ali, né? Certifique-se que está salvo. Ó, o asterisco quer dizer que não está salvo. Então, Ctrl S para ele compilar e salvar. Opa, Ctrl S. Eu vou vir no programa principal lá 2, aproveitar isso aqui mesmo, tá vendo? Já tem aqui as instâncias de cliente, bonitinho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Criando calculadora. Instanciando calculadora. Aí eu venho aqui e faço assim. Calculadora. C1. Ó, calc. Vou chamar de calc1. Recebe new. Ou só calc. Porque eu não vou fazer um monte de calculadora. Eu vou trabalhar só com uma calculadora. Calculadora. Ponto. Calculadora. New calculadora, perdão. New calculadora. Ali, instanciamos. Agora, vamos colocar assim, calc.somar. Olha só o que aparece. Ó. Ele fala, eu tenho dois inteiros na entrada e uma saída, que é um inteiro também. Então eu coloco assim, 10,20. Eu poderia fazer vários parâmetros de entrada. Isso daqui vai me dar um resultado. Esse resultado é do tipo inteiro, que é o return. Eu venho aqui, ó, int, eu posso colocar aqui S de soma, ó. Uma variável que eu estou pegando para guardar o resultado. E eu posso mandar imprimir. System.out.println. Qual é o atalho mesmo? Então, eu posso digitar isso aqui, ó. Ciso com Y, contra espaço, ó, ele já faz isso. É a saída. Você esqueceu dele? Então vamos recordar. É assim, ó, ciso, contra espaço. Isso. Tá? Lembra, só você lembrar do dente. Aquele dente que nasce dentro do siso, entendeu? Sim. Coloca siso, aí você nunca mais vai esquecer. Essa foi podre, né? Então, agora você faz o seguinte. Agora você, né? Foi mal, né, cara? Foi mal. Bom, beleza. Agora você roda. Roda aqui, ó. Esse público também na frente do método quer dizer que eu posso usar em outros pacotes. Isso. Aqui, na verdade, assim, não tem público na frente do método, né? Tá assim, ó. Tá, int somar. Eu posso colocar public aqui para ele ficar visível do pacote. Tá? A gente não colocou só isso. Como está no mesmo pacote, então não tem problema nenhum. Aí, imprimiu 30. Entendeu? Baseado nisso, faça um que subtrai. Faça um subtrair. Que eu posso chamar ele aqui, ó. Que eu posso simplesmente fazer assim, ó. Ó, isso aqui é soma, né? Eu vou chamar de soma, aqui, soma. Eu quero que você faça um método que eu posso fazer isso aqui, ó. Int sub, de subtração, aí recebe calc.subtrair. Eu quero que você faça um método que me permite fazer isso aqui, ó, subtrair. Onde eu vou passar aqui 50, eu vou passar 10
ponto e vírgula. Quando eu mandar imprimir, vai ter que sair na tela o quê? 40. Isso aqui tem que imprimir. Ou seja, então faça isso para mim. Crie um método subtrair lá dentro da calculadora. Vocês vão abrir aqui a calculadora e vão escrever aqui embaixo mais um, subtrair, que vai permitir essa chamada aqui. É o seguinte, tomem cuidado na hora de criar o método, que é o seguinte, deixa eu apagar aqui. O método é assim, ó, a sintaxe do método é assim, ó. Você tem uma classe de calculadora. Tá ali. Abre chaves e fecha chaves. Esse é o fim da classe. Toma cuidado com chaves. Aí você tem um método. O primeiro método vai ser somar. Vou pôr aqui, ó, int somar. Abre parênteses, aí tem uns parâmetros aqui, N1, N2, né? Aí, já vou pôr aqui, ó. Deixa eu pôr aqui para ficar completo. Ó, int N1. Int N2, por exemplo. Tá ali, ó. Perceba que ele tem essa abertura desses chaves e esse fechamento desses chaves. Então, isso aqui é um método. A gente chama aqui o escopo, ou corpinho do método somar. Ele nasce e morre aqui, ó. Tudo que acontecer aqui dentro vai iniciar aqui e morrer aqui. Esse N1 e esse N2 não vão conflitar com outros métodos, porque ele só existe dentro do método somar. Você vem aqui, ó, int, por exemplo, ó, subtrair. Ó, subtrair. Olha lá, int N1, int N2. Olha só, mesma coisa. Então perceba que eu tenho um outro par de chaves para o outro método. Não pode misturar. Embora os parâmetros possam ter o mesmo nome. Por quê? Esse int N1 N2 só existe nesse somar. Esse int N1 N2 também só existe aqui dentro. A vida dele só é enquanto esse método estiver executando. Terminou? Já liberou essas duas variáveis. A mesma coisa aqui. Então fique atento com esses fechamentos de chaves. Aqui se dá um return N1 mais N2 e aqui se dá um return N1 menos N2. É isso daqui. Tá? Então vamos fazer lá. Então eu coloco aqui, só para concluir aqui, eu faço isso aqui, ó. Int subtrair, aí int N1, N2 e a mesma coisa. Olha lá. Multiplicação, mesma coisa, ó. Return N1 menos N2. Aí, criei o método. Ó. Perceba que ele tem um bloco individual. Ó. Entendeu? Igual a escola de samba, cada um no seu bloco. Olha lá, não se mistura. Ó. Tá vendo? Cada um no seu bloco. Aí, beleza, tá aqui. Funcionou. Vou rodar. Opa, aqui misturou o 30 do primeiro com o 40 do segundo, né? Eu posso até colocar assim, ó, print ln, ó. Porque tava só print, né? Aí ficou na mesma linha. Olha lá. Print ln quer dizer quebra de linha. 30 do primeiro e 40 do segundo. Eu posso até fazer assim, ó, soma, pra ficar bonitinho, ó. Soma, separa a palavra soma, dois pontinhos, né? E aqui a palavra subtração. Aí. Dois pontinhos, ali, soma e subtração. Deixa eu colocar aqui em português correto para o pessoal não me xingar mais do que já me xinga. Olha lá. Pronto, tá ali. Então se eu rodar, nós temos soma e subtração. Entenderam? Então nós temos aqui os operadores aritméticos, né? Então nós podemos, na linguagem, usar o mais para duas coisas. Né? Para concatenar e também para somar. Então, quando esse sinal de mais está com entre duas variáveis inteiras, por exemplo, eu tenho lá N1 inteiro, int N1. Né? Aí recebe 10. Int N2. Aí recebe 20. E eu faço isso aqui, ó, N1 mais N2. Como nós estamos entre dois inteiros, então o que ele vai fazer? Uma operação matemática. O resultado disso aqui vai ser 30. Então isso aqui é um operador aritmético, uma soma. E quando nós temos, por exemplo, isso aqui é o 30, vamos supor que eu atribuí isso aqui numa variável S também. Aí eu pego e faço o seguinte, ciso
system.out.println, tá? Não existe comando aqui, isso aqui é só um atalho, tá? Faz de conta que tem um comando completo aqui, system.out.println. E aí eu coloco soma, 2 pontos, mais o S. Esse mais agora, ele não está sendo um operador aritmético, ele está sendo um concatenador. Então ele está concatenando, ele está juntando a palavra, a string soma, com o resultado desse inteiro. Então a saída vai ser o quê? Soma, 2 pontos, 30. Esse é o detalhe do mais. O restante, subtração, multiplicação e divisão. Esses funcionam em Java. Você pode pôr N1, você pode trabalhar aqui com números fracionários, por exemplo. Eu posso colocar aqui, vou declarar float. N1 recebe 10. Float. N2 recebe 2. E eu posso fazer isso aqui, ó. N1 menos N2. N1 multiplicado por N2. N1 dividido por N2. Eu posso usar esses operadores aritméticos nos meus métodos, nas minhas equações. Existe um cara aqui que é o porcentagem. Não é porcentagem, é o resto. A gente fala módulo. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó, N1 módulo N2. Por exemplo, se eu pegar e dividir 10 por 2, quanto vai dar? E quanto que sobra? 0. Esse cara aqui, ó, é o módulo da divisão. Essa equação aqui vai me retornar como resposta o 0, que é o resto da divisão. Entendeu? Se fosse, por exemplo... Vamos pagar aqui, deixa eu pegar aqui a borracha. Ó, por exemplo... Tô ficando bom isso aqui, hein? Ó, 10 dividido por 3. Quanto daria? 3. Qual que é o resto? Ó, qual que é o resto? 1. Né? 10 dividido por 3 o quê? Dá 3, sobra 1, porque 3 vezes 3, 9. Sobra 1. O resto é 1. Então, nesse caso aqui, se fosse 10 e 3, se fosse 10 módulo 3, esse cara aqui, ó, a resposta seria 1. Porque ele trabalha com o resto da divisão. Agora, essa divisão aqui, N1 dividido por 3, dá quanto? Daria o 3. Esse cara aqui daria o 3. 3.33. Daria uma fração aqui. A divisão, ele faz o cálculo da divisão. O porcentagem, ele faz o resto da divisão. Onde é tá? aplicado isso? Por exemplo, vou te fazer uma pergunta. Esse número é par ou é ímpar? Par. Como você sabe que ele é par? Porque ele está dentro da categoria dos números pares, ele pode ser dividido por 2. Imagina que são 10 pessoas, né? Eu posso formar quantos pares com 10 pessoas? 5. Então eu pego 1 par, 2 pares, 3 pares, 4 pares, 5 pares. Então eu faço 5 pares com 10 pessoas, certo? Se eu tiver 3 pessoas, quantos pares eu faço? Eu faço 1 par, isso fica um chupando o dedo aqui. Não é isso? Beleza. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é o resto. É o que ficou para trás. Certo? Sobrou. Então, por exemplo, se eu pego 3 e divido por 2, dá quanto? Dá 1 par e sobra quantos? Fica 1 sobrando, por exemplo. Entendeu? Se eu pego 10 e divido por 2, quantos pares eu tenho? 5 pares. Fica quanto sobrando? 0. Então, por exemplo, para eu descobrir se o número é par ou ímpar, eu posso usar a sobra para descobrir. Por exemplo, exatamente, toda vez que eu pegar esse cara por 2, ele vai me sobrar o quê? Vai me sobrar 0. Então eu sei que quando o resto é 0, é par. O número é par porque ele forma todos os pares. Se o resto da divisão não for 0, então é ímpar. Por exemplo, Então, uma aplicação if, se for igual a 0, isso, então retorna par. isso, Se for diferente de 0, retorna ímpar. Isso, seria isso. Como se já do if é isso. Não vou chegar lá. Mas é isso aí. Entendeu? Então é um exemplo de aplicação. Um exemplo. Você pode usar
Muitos outros casos. Eu coloquei esse porque, como no nível curso de algoritmo, vai ser comum você encontrar um algoritmo do tipo, faça um algoritmo que receba um número como entrada e diga se ele é zero, se ele é par ou se ele é ímpar. Aí você já vai usar o resto da divisão para marcar a charada. Entendeu? Por exemplo. Você não vai conseguir fazer pela divisão, pela multiplicação, é meio complicado. Você usa o resto matou. Né? Entendeu? Então, beleza, assim que funciona. Eu não passei para vocês ainda um tipo de dado que é o enumerador, mas nós vamos chegar lá. Tá? Que não tem nada a ver com isso aqui ainda. Para a matéria de hoje, a única coisa que está faltando é isso. Antes da aula, vocês me lembram que eu tenho que passar isso para vocês. Mas continuando o estudo de métodos, agora ficou fácil terminar a calculadora, né? Então, ficou subtrair, o que mais? Multiplicar, tudo dois números, N1 e N2. Eu falo, pessoal, que nesse curso aqui, na segunda aula, a gente já faz uma mini calculadora, você não acredita? Aí, N1 vezes N2. E, o que mais? Divisão. Dividir, vamos colocar lá. Agora essa divisão aqui ficou meio cabulosa, né? Porque nem sempre a divisão vai dar um número inteiro, né? Nem sempre. Então, o que eu vou sugerir? Na divisão, a gente trabalhar com números flutuantes. A gente já pode colocar aqui, ó, float, por exemplo. Ó. Por quê? Porque na divisão, normalmente, pode ser que a gente tenha aí como resposta um número que não é inteiro. A chance é muito grande. Então, a gente trabalha assim. A entrada float e a saída float. Ah, mas eu vou pôr float de entrada, mas e se eu quiser passar dois números inteiros na entrada? Pode passar. Porque o inteiro cabe dentro de um float. Embora você vai ter que... Tipo assim, ele não vai ser bem o inteiro. Você vai colocar como a fração dele como sendo zero. Tá? Vou mostrar isso aí para vocês. Ó, return N1 dividido por N2. Olha lá, por exemplo. Vindo aqui, como seria a entrada da divisão? Div, recebe, calc, ponto, dividir. Vou pôr aqui, ó, 10 por 2. Ali. Ele vai brigar por quê? Ó, você não pode converter float para inteiro. Ah, mas eu quero ser 10 por 2, eu não quero pôr uma fração. Não, você põe a fração zero aqui, ó. A fração zero. Dá para fazer isso? Quase. Não posso agora colocar double. Ele está entendendo que esses carinhas aqui, ó, são double. Lembra do literal? Então tá bom. Então eu ponho um Fzinho aqui e o Fzinho aqui, ó. Ah, eles são inteiros, na verdade. Né? Agora ele falou outra coisa. Ah, tá. Ele falou, não posso converter de float para int. Já é o resultado. Olha lá, o resultado tá int aqui, ó. Aqui é o float, ó. Aí. Se eu passo dois floats como entrada e tenho uma resposta como float também. Embora, assim, eles são como inteiros, né? Porque eu não estou colocando números fracionários. A fração tá zero, ó. Entendeu? Tá, aí eu posso imprimir, ciso, só lembrar do dente, colocar aqui divisão. Salva. Pronto. Rodando aqui. Aí, divisão. Beleza? E falta a multiplicação, né? Então vai. Vamos fazer com multiplicação também. Eu posso colocar aqui int, multiplicação, cal, ponto, multiplicar. Aí 10 vezes 2. Então a saída vai ser multiplicação e aqui da multiplicação. Tá ali. Multiplicação. Podemos rodar o programa. Multiplicação 20, ó. Soma, subtração, divisão, multiplicação. É que eu pus vários números diferentes aqui, né? Eu poderia manter aqui o 10 e o 20 em tudo só para 10 e o 20 aqui em tudo. 10 e 2. Pronto, 10 e 2. 10 e 2 em tudo. Então ficou 10 e 2. 10 mais 2, 12. Subtração, 10 menos 2, 8. Divisão, 10 dividido por 2, 5. Multiplicação, 10 vezes 2, 20. Então ficou assim, ó. Eu vi 10 e 2 em tudo.
agora que a gente já entende métodos, olha só, agora que nós já entendemos métodos, perceba o seguinte, por exemplo, eu vou, aqui está a minha calculadora certinho, né? Olha só, por exemplo, se eu criar um objeto string aqui, ó, estudando métodos. Estudando métodos. Olha só, por exemplo, se eu fizer aqui, ó, string, nome, criei uma variável string do nada aqui, nome, recebe, new string, por exemplo, vou pôr meu nome aqui, por exemplo, tá ali. Pronto. Olha só, perceba que esse nome nada mais é o quê? Que uma referência a um objeto. Aconteceu isso aqui, ó. Internamente, nós declaramos uma variável do tipo string, chamado nome, que aponta para um objeto. Opa, parece mais um coração, né? Um objeto que tem internamente um vetor, um conjunto de caracteres, vamos chegar lá, um conjunto de caracteres encadeados aqui, um ligado com o outro, contendo esses caracteres. Agora, esse objeto, que é um new string, esse cara aqui é um new string, o que ele tem? Ele tem uma pancada de métodos também. Eu posso manipular esse texto, ó, esse texto aqui dentro, ó, por meio desses métodos. Por exemplo, olha só, nome, ponto. Olha só, shareAt é um método. O que esse shareAt faz? Eu posso passar para ele, aí aqui está a documentaçãozinha, ó. Ele retorna o valor do caractere que está num índice específico. Por exemplo, esse carinha aqui, ó, ele está no índice 0, que a gente fala. É a letra 0, letra 1, letra 2, letra 3, letra 4, letra 5. Por exemplo, eu quero ver qual que está na 0, ó. shareAt. Então eu passo uma entrada 0, por exemplo, e ele me retorna, olha só o retorno dele. Vamos aprender a ler. Essa aqui é a documentação dele, ó. A documentação fala qual que é o parâmetro de entrada, o índice do caractere que você quer. Esse aqui é o parâmetro de entrada, ele está documentando o parâmetro. Você vai passar só um parâmetro. Qual que é o retorno dele? O que te devolve? O valor do caractere específico desta string. Então, por exemplo, se eu passei o 0, ele vai me retornar V. Se eu passar 1, ele vai me retornar I. Então já está pronto esse método. A gente não precisa programar ele. A classe string já tem esse método. Então a gente só precisa declarar um objeto do tipo string, passar a string e ele vai retornar. Então eu posso vir aqui, pegar esse retorno e imprimir. Eu posso fazer assim, ó. Esse retorno, qual que é o tipo do retorno? Ó, char. O retorno é char. A entrada, int. Retorno, char. Em primitivo char. Então eu posso vir aqui, ó, e fazer assim, ó. Char, letra, recebe o shareAt 0. Se eu mandar imprimir isso aqui, lembrando o siso, aí coloco aqui a letra. Então perceba que, nesse caso aqui, nós que criamos o método multiplicar. Nós que criamos o método dividir. É uma necessidade nossa. Mas a classe string já está programada. Ela já tem todos os métodos dela. Basta a gente saber ler essa descrição do método. Então perceba que o nome do método, ele mostra assim, ó, ele coloca assim, ó, shareAt é o nome do método. Só que ele coloca o pacote completo. Eu sou o método da classe string, que está no pacote Java, que está no pacote lang.java. Ele mostra assim, dessa forma. Mas o nome do método chama shareAt. Eu espero um inteiro como parâmetro. Tem uma variável chamada index, que ele quis chamar de index, por ele chamar n, x, y. É um inteiro. E a saída que eu vou te dar, o retorno, vai ser um char. Então eu aprendi a chamar métodos criados por mim e criados pelo próprio Java nativo. Então existem muitos métodos. Se eu rodar isso aqui, ó, ele vai mostrar, ó, letra V, ó, tá vendo? Se eu mudar aqui o index, por exemplo, para 1, qual que é a letra que ele vai imprimir? I. Letra I, olha lá, I. Então eu posso manipular strings. Olha só, um outro método, por exemplo, da própria string lá, nome, ponto. Chars, esse cara faz outra coisa. Code point faz outra coisa. E aí você vai estudando os métodos. Eu não conheço a classe string. São muitos métodos que tem nela. Essa classe tem muitos anos. Tem muitos, já passou por várias reformulações. Nós já estamos na versão 8 do Java.
Então já tem muitos anos que essa classe existe. E ela está sempre evoluindo, criando novos métodos. Então você pode ir estudando. Como você já sabe chamar método, você não tem que aprender todos os métodos do Java. Você tem que entender como que chama o método e entender que o método tem um retorno. É isso que você tem que entender. Aí conforme a sua necessidade, você vai utilizando. Por exemplo, deixa eu olhar aqui. Ah, mais métodos aqui. Olha o tanto de método que tem. Olha, tudo isso aqui ó, que tem parênteses são métodos. Ó. Método. Ó, exempt, ele me retorna um booleano. O que é esse exempt? Ele fala, ó, retorna true se e somente se o tamanho da sua string for igual a 0. Tipo assim, por exemplo, vamos supor que a minha string é assim, ó. Eu criei uma string com quantos caracteres? 0. Então, será que se eu fizer essa pergunta para ele, ó, nome exempt, o que ele vai me retornar? Um booleano, certo? Olha lá, ele falou, ó, eu retorno um boolean. Então, se eu quiser pegar esse retorno, eu guardo dentro de um boolean. Olha só a dica, Ctrl+1. Ctrl+1, aí você vem nessa opção aqui, ó. Assign statement to new local variable. Automaticamente ele já declara para você uma variável, você só escolhe o nome. Ah, tipo, vazio. Olha o que ele fez. Ele falou assim, ó, o método nome.exempt vai te retornar ou true ou false. Vai depender de como está a string que você está perguntando. A string é a string nome. Né? Então vamos mandar imprimir isso aqui, ó, vazio. Olha lá. Se eu rodar, ele deu uma exceção porque não tem posição. O índice, esse aqui nós vamos chegar nessa questão de exceção, tá? Deixa eu só verificar aqui. O índice 1. Ah, tá, isso aqui, ó. Aqui deu um problema, porque eu mandei pegar a posição 1 e não tem posição 1. Só aqui, ó. Deu um problema. A string tá vazia, ó. Tá vendo? Então eu não posso mandar ele dar o sharet na posição 1 porque não. Tá? Então roda aqui. Olha lá. True, quer dizer que a string está vazia. Se eu colocar aqui, pronto, rodei, false, a string não está mais vazia. E o método já está programado para isso. Entendeu? Ou seja, eu não precisei programar, são métodos prontos. Isso que se chama biblioteca do Java. Isso que se chama API do Java. Você fala, quando eu baixo o meu JDK, eu já venho com o Java. O que é o Java? É esse conjunto de classes prontas, programadas para você usar em seus programas. Tem alguma biblioteca para contar a quantidade de caracteres? Tem. Aí, no caso, é um método, no caso. Vamos tentar aqui, ó. Vou pegar aqui um outro método. Vou criar aqui nome.length. Retorna o tamanho da string. Entendeu? O tamanho é igual a um número que contém os caracteres da string. Aí retorna isso aqui. Tá? Então, por exemplo, nesse caso aqui, se eu colocar .length, ele me retorna através de um inteiro. Tá? De um int. Então, se eu quiser pegar esse resultado, eu declaro uma variável do tipo eu tenho que saber ler. Eu passo em cima do método, eu tenho que saber ler. Ó, int. Int é o retorno. E length é o tamanho. Ó, perceba que o length eu não passo nada de entrada. Exempt eu não passo nada como entrada. Tá vendo? Agora o sharet eu tenho que passar uma entrada. Eu tenho que informar o que eu quero. Nesse caso, ele também retorna, mas não exige uma entrada. Exemplo, você está perguntando, tá vazio? Eu não preciso passar um número para ele, nada de informação, para ele me dizer se está vazio ou não. Para eu perguntar o tamanho da minha string, eu também não preciso passar nada como parâmetro. Eu só pergunto, qual é o tamanho? Aí ele já me retorna o tamanho. Entendeu? Então eu vou dizer aqui, ó, eu posso colocar aqui Ctrl+1, esse assign to new local variable, já cria uma variável compatível com o tipo do retorno. Ele já sabe que é int e já declarou int. Ó. Então isso já é o Eclipse. O Eclipse está me adiantando o trabalho. Aí eu venho aqui e põe tamanho. Ó. Tamanho, enter. Aí eu declaro aqui, ó, eu mando imprimir. Ó, tamanho. E vou mandar rodar. Olha só. Tamanho 16. Ó. Vou colocar uma letra só para ver se é verdade. A gente tem que testar, né? É verdade, ó. Tem um caractere. Um espaço é um caractere. Vai ser 2. É 2. Entendeu? Um espaço é um caractere. É um caractere invisível ao olho para nós aqui, mas ele é um caractere. Aí, beleza. Entenderam isso aí? Então, como a gente já conhece métodos, a gente pode criar nossos métodos
e utilizá-los, e também utilizar os métodos prontos da própria API. O string tem métodos, o integer tem métodos, o double tem métodos, todas essas classes têm métodos. Tá? Então vamos só continuar aqui o próximo passo. Nós vamos usar uma próxima classe. Isso, eu vou explicar no meu Deus. Beleza. Eu vou fazer utilizando a ideia de métodos, nós vamos entender agora a entrada de dados. Eu vou criar um programa principal aqui, ó, um novo programa principal, chamado Programa Principal Entrada de Dados. Só para a gente não ficar tão comprido esse programa principal. Tá? Criem comigo agora. New Class Programa Principal Entrada de Dados. Só para a gente... Aí marca com main, tá? Tá ali. Dentro do main, nós vamos programar. Aí só observa agora o que eu vou fazer. Existe uma classe no Java, nativa do Java, chamada Scanner. Scanner. Então a gente pode fazer isso aqui, ó. Scanner, Java útil, tá vendo? Dá um enter. Perceba que ele faz uma importação. Ele importa. Essa classe não foi criada, não fomos nós que criamos ela. Já existe. Faz parte da API, das bibliotecas do Java. Nós vamos apenas utilizá-la. Para eu utilizar essa classe, o que eu preciso entender? Como instanciar objetos e como chamar métodos. Entendeu? Então eu venho aqui e faço o seguinte: scanner. Esse vai ser o meu leitor. Recebe new scanner. Scanner. Ele só precisa que você coloque aqui uma entrada no momento da instância. Isso nós vamos entender mais para frente. Mas no primeiro momento a gente coloca assim, ó, scanner, leitor. Esse system.in quer dizer que nós que vamos, o usuário que vai digitar, que vai entrar os dados ali para gente. Então aqui, ó, entrada de dados. Entrada de dados. Pelo teclado. Pelo teclado. O usuário vai digitando e esse leitor ele vai conseguir capturar o que o usuário está digitando. Beleza. Aí esse leitor, que é um objeto da classe scanner, então você pode até pensar assim, ó. Você pode até visualizar assim. O que é um scanner? Um scanner. Está escrito scanner aqui, tá? Parece que está escrito scammer. Né? Minha letra é bonita, hein? Aqui, ó. Scanner, tá certo? Deixa eu ver se tá certo. Tá certo. Scanner. Tá aqui. Ele se chama leitor. Tá aqui. Ele vai apontar para um objeto que tem vários métodos. Vários métodos. Certo? Beleza. O que esse cara vai fazer? Eu posso fazer a leitura, ó, leitor ponto. Aqui eu consigo acessar todos os métodos dele. Se eu fizer esse método aqui, por exemplo, next, o que ele faz? Olha lá, o método next. O que ele faz? Aqui ele está dizendo, ó, ele faz a leitura do que o usuário digitou e retorna uma string. Ele retorna uma string. Então quer dizer o quê? O que o usuário digitar como texto, ele vai estar capturando. Próximo caractere. Por exemplo, se eu rodar esse programa principal, perceba que o console, tá vendo? O nosso console aqui, ó, teste, enter. Esse console virou o quê? Um ambiente de entrada de dados. Esse teste foi lido por esse leitor aqui, ó. Só que em momento algum a gente capturou ele, manipulou ele, trabalhou ele. Nós poderíamos fazer o seguinte, ó, guardar ele aqui, ó, esse next, ó, o que ele retorna para nós? Uma string contendo o que o usuário digitou. Então eu posso fazer isso aqui, ó, string texto digitado, por exemplo. Aí, texto digitado, por exemplo. E aí eu mando imprimir. Ó, eu recebo e já mando imprimir o texto digitado. Olha só, perceba que eu faço uma entrada aqui ó, uma entrada, e aqui eu já faço o quê? Uma saída. Se eu rodar isso aqui, ó, a entrada está esperando. Essa linha não aconteceu ainda. Essa já, mas essa não. Está parada aqui, ó. Se eu colocar aqui, ó, eu digitei, o verdinho foi a entrada, dei o enter, ele fez o quê? Ele leu. Ele guardou o que eu digitei e imprimiu.
Se eu quiser imprimir em maiúsculo, tá vendo esse texto digitado? Que tipo que é esse texto digitado? Qual que é o tipo dele? String. Eu posso ler o seguinte, ó. Texto digitado, ponto, to lowercase ou to uppercase. Ó. Ele vai pegar o meu texto digitado e vai realizar uma operação de conversão para maiúsculo, por exemplo. Olha o que ele vai fazer. Eu vou digitar de qualquer jeito e ele vai digitar, a saída vai ser em maiúsculo. Ó. Tudo minúsculo. Tudo maiúsculo. Converteu. E aí a gente começa a interagir com o programa. A gente começa a interagir com ele. Certo? Nós temos uma calculadora, não temos? Ó, digitei o nome. Aí eu, poxa, mas ficou esquisito esse console, porque como que o cara vai saber que ele tem que digitar lá não? Não tem nada avisando ele. O que eu posso fazer é o seguinte, antes desse comando aqui de entrada, eu posso dar um comando de saída. Eu posso dizer assim, ó. System, isso. Vou colocar aqui, ó. Nome, 2 pontos. Olha lá. Eu vou dar uma saída pro cara, ou seja, vai aparecer aqui nome, 2 pontos. Aí o usuário vai saber que ele tem que digitar. Aí primeiro eu dou uma saída, depois eu peço uma entrada, pego o que ele digitou. Depois eu faço outra saída. Então ficou assim, ó. Aí eu faço aqui, ó, uma saída, uma entrada e outra saída. Olha só. Nome. Agora ele sabe que tem que digitar o nome. Tá vendo? Aí eu vou colocar lá. Tudo minúsculo. Enter. Saiu maiúsculo. Eu posso até colocar aqui na saída mais bonitinha. Ó. Você digitou. Aí 2 pontos. Mais. Concatenação. Rodando. Ó. Você digitou vírgula. E começamos a brincar agora com o programa. Começamos a interagir com ele. Então faço isso aqui. Então ficou fácil. Agora que a gente sabe fazer isso aqui, por exemplo, nesse programa principal que eu fiz aqui, o cara digitou o nome, certo? Eu posso vir aqui e pedir para ele, digita um número. Por exemplo, eu posso instanciar a nossa calculadora aqui. Calculadora C1, ou Calc. Calc recebe new calculadora. Instanciei a calculadora. E eu posso pedir para ele somar dois números, não posso? Somar N1 e N2? Só que vamos supor que eu quero que esse N1 e esse N2 sejam digitados pelo usuário. Eu posso passar o número aqui direto, 10 e 20, ou eu posso falar, não, esse 10 e esse 20 eu vou transformar em 2 variáveis aqui local, onde o usuário vai digitar. Por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, int N1. O usuário vai digitar isso aqui. Então eu falo assim, ó, leitor.next. Existe um next para cada tipo. Ó, next int, next byte, next short. Quando é string é só next. Next int. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o número digitado, o valor digitado, já transformar para inteiro, porque tudo que ele pega aqui do teclado, ele pega como string. Aí ele vai transformar para inteiro e já vai guardar como inteiro. N1. Aí eu venho aqui e falo int N2. Olha só, leitor.nextInt também, pegou o próximo. Então, aqui ele vai pegar o primeiro número digitado, aqui ele vai pegar o segundo número digitado, e aqui nós vamos passar o N1, que não é mais 10, que eu não sei, e o N2, que não é mais 20, que eu também não sei. O usuário digitou. Então, eu passei o N1 e N2 do programa principal para o N1 e N2 do método. O valor digitado. Aí aqui, para ficar bonitinho, eu posso fazer assim, ó. Igual eu fiz aqui no nome, certo? Ao invés de pegar o nome, eu falo assim, ó. Digite N1, por exemplo, ou o número 1. Aí eu posso vir aqui no segundo, digite N2, por exemplo. Perceba que eu fiz a calculadora e pedi para ele, digite o número 1, e aqui ele guarda o número 1. Ele faz a leitura, a entrada dos dados. Aí eu pedi na tela, digite o número 2, aí ele faz a leitura, ele guarda o segundo número. Aí no terceiro ele faz o cálculo, e no quarto o que ele faz? Ele guarda esse cálculo, guardou o cálculo, e aqui eu posso imprimir a saída. Olha só, a soma é 2 pontos, e aqui S, por exemplo. Ele digitou o número 1, e aqui ele fez a leitura. O que é a leitura? É a entrada dos dados, leitura. Ele leu o que você digitou. Aqui, ele fez outra leitura
E aqui, o que ele fez aqui? Ele fez um cálculo. E aqui, o que ele fez? Uma saída. A leitura é a mesma coisa que a entrada, tá? Entrada é a leitura. Mesma coisa. A leitura é a entrada. E no final ele fez um cálculo, que é um processamento. Aí o processamento. E aqui no final ele fez a saída. Aqui a gente fala a impressão ou a saída. Então perceba, nós temos entrada, processamento e saída. Tá? Esse é o corpo básico de um código aí em Java. Um algoritmo. Olha lá, digitei o nome. O nome não tem nada a ver. Ele vai fazer aquela primeira parte do exercício. Ele imprimiu. Você digitou Vimeo, em maiúsculo. Tá. Digite o número 1. Tá bom, vou digitar 10. Digite o número 2. Vou digitar 50. A soma é 60. Quem fez o cálculo para nós foi o nosso objeto que nós criamos de calculadora. Fácil. Só uma coisa que é legal fazer aqui, que é o fechamento. O leitor fica falando assim para você, ó. Você tem que encerrar ele, né? Então é legal a gente vir aqui no leitor e fazer o close, que é o encerramento dele. Tipo assim, eu uso ele, faço as leituras, tudo certinho, no final dou um close nele, eu libero ele da memória. Tá? É uma exigência dessa classe. Tá? Não é uma prática de todos os objetos têm que fazer isso, mas é uma exigência do scanner. Então você faz um close, que é um encerramento. Encerramento do objeto. Fechamento do objeto. Tá. Beleza, só para ele não ficar dando aquele errinho lá e ele funcionar do jeito que tem que ser. Agora, eu não passei para vocês um tipo de dado que está no conteúdo dessa aula, que é o enumerador. Mas eu vou passar. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, ó. Vou fechar aqui o programa, tá? Vou fechar aqui, ó. Fechei tudo. Voltando aqui para o cliente. Vamos supor o seguinte. O cliente Vamos supor o seguinte, o cliente tem um estado civil, por exemplo. Quais são as possíveis opções de estado civil? Casado, solteiro, viúvo, divorciado, etc, etc, etc. Né? Largado, solto. Então, assim vai. Mas, assim, oficialmente, a nível de documentação, já existem os tipos pré-definidos, né? Então, eu poderia já criar um tipo de dado, porque já existe o inteiro, já existe o double, já existe o string, mas eu posso criar um tipo também. Por exemplo, o Java me dá um tipo chamado estado civil. Não existe isso na API do Java. Existe string, existe double, existe integer, existe float, mas estado civil não existe. Eu poderia criar um tipo chamado estado civil e já pré-definir algumas opções válidas para esse tipo. Por exemplo, eu poderia vir aqui, ó, no meu cliente, na minha aula 2 mesmo, tá? New class enum, e chamar assim, ó, estado civil. Eu criei um tipo chamado estado civil. Olha só como que ele é. Ele é como se fosse uma classe, mas não tem o class, ó. Ele é public enum estado civil. Por que enum? É porque ele é numerado. Tipo assim, eu vou ter um estado civil chamado casado, solteiro, por exemplo, viúvo, divorciado. Pronto, e ponto e vírgula no final. Eu coloquei tudo maiúsculo, porque é assim que é a sintaxe do enum. Enum quer dizer, esse é o 0, esse é o 1, esse é o 2 e esse é o 3. Quer dizer que quando eu declarar qualquer variável do tipo estado civil usando esse enum, eu só poderei atribuir para ela casado, solteiro, viúvo, divorciado. Nunca poderei atribuir para ela outra coisa. Nunca poderia colocar qualquer outra coisa. Então seria algo assim, ó. No nosso cliente, a gente viria aqui nele e faria assim, ó, public, mas não é mais boolean, não é mais double, não é mais string. Agora é o quê? Estado civil. Dei só o contra-espaço, ele já importou, ó, tem outro pacote. E declarei uma propriedade estado civil. Ó, perceba que quando você vai usar uma propriedade, declarar uma propriedade que leva dois nomes, como estado civil, a primeira letra você põe minúscula e a segunda você põe maiúscula. Nome de classe, sempre a primeira letra é maiúscula. É só uma convenção. Tá? Uma convenção. Aí, ó, declarei uma propriedade de estado civil. Tá bom. Mas e agora? Como que eu atribuo isso? Atribuir o nome é fácil. CPF é fácil. Como que eu atribuo um estado civil? Vamos lá no objeto?
Por exemplo, na aula 2 a gente fez objeto, não fizemos? Coloquei nome, RG, CPF, altura, peso e ativado. Então eu venho aqui, ó, no meu C1.estado civil, recebe, aí eu tenho que chamar o enum, estado civil, chamar o enum, ponto as opções que ele me dá, como casado, por exemplo. Ó. Assim que eu atribuo para enumerador. É só uma forma de a gente declarar variáveis usando o enumerador onde os tipos já estão pré-definidos. Por exemplo, o nome não está pré-definido. Me dá um outro exemplo de tipos pré-definidos. Cor preferida. Hã? CPF não, porque o CPF varia de cada pessoa. Mas, por exemplo, o sexo. Né? A gente poderia tratar como caráter, masculino ou feminino, S ou F, ou a gente poderia tratar como enum, se a gente quisesse. Por exemplo, como seria um enumerador sexo? New, enum, por exemplo, sexo. Eu criei um enumerador sexo. Aí eu venho aqui e coloco, por exemplo, ó, mask, fem. Por exemplo, tá ali. Definir. Aí o que vai acontecer? Agora que eu criei um enumerador, eu posso declarar uma propriedade no meu cliente, ó, chamado sexo. Sexo. Ela é sexo do tipo sexo. Na hora de atribuir isso, como que eu faço? O meu cliente 1.sexo recebe sexo, que é o nome do meu enum, ponto mask ou fem. Eu escolho. Perceba que estado civil e sexo são enumeradores. Entendeu? Agora, se eu quiser deixar a propriedade aberta, não tem assim uma limitação, aí você trabalha como string mesmo. Assim que funciona. Tá? Então, só para apresentar esse tipo, não se preocupe com ele agora. Porque em alguns momentos, quando a gente for usar a API do Java, você vai ver que em alguns casos a gente precisa ter o conhecimento de enumerador. Mas é só para nível de informação nesse primeiro momento. Tá bom?